Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 13 de setembro de 2022, são 19 horas. No Yahoo, TSE terá rota de fuga em operação de guerra na segurança das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral já tem um esquema de segurança reforçado no local para o dia 2 de outubro, quando ocorrem as eleições. Uma das alternativas, em caso de ataques, é uma rota de fuga para ministros e servidores. O Supremo Tribunal Federal também está com estrutura para evitar invasão ou ataques. A barreira antidrone com sensores que detectam e bloqueiam o uso do equipamento, usada no 7 de setembro. As informações são da CNN. O Supremo e o TSE devem manter um canal de comunicação entre as áreas. No caso dos drones do STF, os equipamentos que sobrevoam a Praça dos Três Poderes têm de ser cadastrados. Uma das possibilidades para evitar transtornos será colocar a divulgação do resultado das eleições para fora do edifício sede do TSE. A Federação Partidária sabe o que é e como vai impactar as eleições de 2022. Os servidores que vão atuar na segurança devem trabalhar com credenciamento, controle de portaria, segurança do patrimônio e o esquema de veículos. Todos poderão usar armas de fogo sob supervisão da Polícia Judicial. Por conta do ato para 7 de setembro, promovido pelo presidente Jair Bolsonaro, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu reforçar a segurança da corte e evitar ataques isolados de lobos solitários. Veja só que ataques solitários, ataques de lobos solitários, é um jargão da polícia feito para aquele sujeito que decide matar alguém, alguma celebridade, uma pessoa importante, sozinha, não é, sem auxílio de ninguém, como foi o caso, por exemplo, do assassino, daquele que tentou assassinar Jair Bolsonaro, o Adélio Bispo. O coach que tentou disputar o Planalto se junta à campanha de Bolsonaro, o tal Pablo Marçal. O empresário e coach Pablo Marçal anunciou nesta terça-feira seu apoio a Bolsonaro na corrida ao Palácio Planalto e já se juntou à campanha do presidente. Marçal tentou concorrer à presidência, mas a nova direção do PRO, seu partido, resolveu apoiar Lula e o registro da candidatura foi cancelado pelo TSE. O ex-presidenciável agora disputa uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Antes crítico de Bolsonaro, Marçal disse no Instagram que será um general escudeiro à campanha da reeleição a 19 dias do primeiro turno. Na verdade, ele busca se dar importância de alguma forma com alguém, qualquer um que tivesse lhe oferecido a oportunidade de ficar em evidência, de poder ganhar alguma coisa mais para frente, e até de insuflar o seu nome no cenário político, para qualquer um, esse Pablo Marçal iria aderir, não é? E agora ele escolheu o Bolsonaro, que deve ter achado um bom negócio. Veremos. E o Correio Brasiliense. TSE julga hoje se Bolsonaro segue proibido de usar imagens de 7 de setembro. Essa notícia, que saiu no fim da tarde de hoje, mostra que esse julgamento deve ir noite adentro e não se sabe a que horas, mas logo se vai saber se o resto do TSE concorda com o ministro corregedor do tribunal que proibiu Bolsonaro de usar as imagens do 7 de setembro. E até o primo de Arthur Lira, nomeado pelo governo Bolsonaro, inclusive, está pedindo voto para o Lula. A perspectiva de vitória de Lula tem feito Jair Bolsonaro perder aliados. Um primo de Arthur Lira, João José Pereira Filho, foi nomeado pelo governo Bolsonaro superintendente em Alagoas da milionária Codevasf,
órgão responsável por obras e subordinado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Chegou ao cargo, claro, pelas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em discurso na semana passada, porém, Joãozinho, como é conhecido, não se furtou a pedir votos para Lula, porque bolsonaristas, ciristas, qualquer um está pedindo voto para Lula no Nordeste, porque a força do ex-presidente por lá, quem não estiver com ele, não se elege para nada. E no jornal Valor Econômico, o Bolsonaro vai levar a Michelle ao Nordeste, achando que ela vai tomar votos de Lula no Nordeste. Não é? O delírio do Bolsonaro não para de crescer. Ele desembarcou em Natal hoje, estado governado pela petista Fátima Bezerra, e no sábado participará de motociata e evento com evangélicos em Guaranhuns, terra do Lula. Atrás nas pesquisas de intenção de voto e a menos de 20 dias das eleições, Bolsonaro irá mobilizar seu eleitorado nesta semana nos redutos do ex-presidente Lula. Gozado que as estratégias dele não funcionaram nem usando dinheiro. As bondades eleitorais dele não melhoraram a situação dele no Nordeste nem em lugar nenhum. Será que o blá 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 ou a cara da mulher dele vão fazer os nordestinos apostarem num governo que os permitiu voltar no tempo, regredirem tanto que voltaram no tempo? E Moraes, Alexandre de Moraes, segundo o UOL, se reúne com as Forças Armadas para mudança nas regras das eleições. O ministro Alexandre de Moraes se reuniu com as Forças Armadas para discutir as regras das eleições deste ano. O Alexandre de Moraes deixou de lado as entidades responsáveis pela fiscalização das eleições e os integrantes da CTE, Comissão de Transparência das Eleições, para lidar diretamente com as Forças Armadas em reuniões fechadas. As reuniões têm como objetivo mudanças nas regras das eleições desse ano. E é só isso que se sabe. Ele teve opinião contrária ao Moraes à do ministro Edson Fachin, que tinha rejeitado reuniões com militares. E na Veja, o que a Globo vai fazer com o candidato que faltar no debate do dia 29? Vai deixar o púlpito dele com o nome dele lá vazio para o público ver que o sujeito fugiu do debate. E os cálculos da campanha de Haddad sobre os votos de Tarcísio em São Paulo? O Haddad basicamente acha que é o candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo que vai disputar com ele o governo do estado. E o TSE recebe mais de 10 mil denúncias de propaganda irregular em um mês. O aplicativo Pardal recebe denúncias como compra de votos, uso da máquina pública e crimes eleitorais. Cabe ao Ministério Público Eleitoral analisar os casos. E o TSE informou que mais de 10.870 denúncias de propaganda eleitoral irregular foram registradas. A suspeita é que seja um partido atacando o outro, entre casos reais e casos fictícios. E ONG de Proteção Indígena no sul do Pará denuncia ameaças que recebeu à PF e ao Ministério Público. É o Instituto Cabu. Ele relata a existência de áudio e carta com ultimato para fechar as portas. É muito triste o que acontece nessa área de proteção aos indígenas, dos territórios indígenas, mas esse governo nefasto está acabando. E com essa e outras, meus amigos, minhas amigas, eu me despeço e amanhã, às 8 horas da manhã, estarei de volta com o Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.